Olá, bom dia. Você está no programa A Madrugada Astral. E hoje eu tenho um convidado para lá de legal, para lá de bacana, o Rogério, e nós vamos falar sobre massagem tântrica, sexualidade. E você presta atenção, porque nós queremos que você libere completamente qualquer amarra, qualquer barreira que esteja te impedindo. Rogério, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite e, por favor, se apresenta para a nossa audiência. Que legal, muito prazer, eu sou o Rogério Prendazzo, eu sou terapeuta tântrico integrativo, né? Que legal. E estou muito feliz em você estar aqui também me trazendo essa possibilidade de estar compartilhando um assunto que é tão necessário, mas que ainda é tanto tabu, né? A sexualidade. Pois é, então, eu queria que você começasse trazendo algum exemplo de alguém que você já tratou, que você percebe, e que, de repente, essa foi a chave, essa foi a virada, né? Que eu tinha comentado num programa anterior, que quando eu entrei nesse mundo tântrico, que eu fiz um curso de massagem, mas muito tempo atrás, e me identifiquei muito mais no sentido de eu me soltar, mas não como usar isso como profissão. E uma das questões todas era que tinha uma moça que era muito tímida e que ela não conseguia se relacionar. E à medida que ela começou a fazer isso, ela se tornou facilitadora da palestra e fez e aconteceu. Eu falei, caramba, de repente essa é a chave, né? Essa é a chave, porque no fundo é isso, assim, não tem uma ferramenta que seja mais potente para te livrar, digamos Sim. assim, né? Te libertar sexualmente do que o Tantra. Porque outra ferramenta, no máximo, ela vai conseguir reprogramar alguma crença do passado, uma crença limitante, algum abuso, alguma situação que você já passou lá no passado. A gente pode dissipar isso, de certa forma. Mas qual ferramenta que vai fazer com que, de fato, você entenda no seu corpo como é uma boa experiência? Qual experiência, de fato, vai trazer para você a vivência da sexualidade? Então, o Tantra te traz essa possibilidade. Então, a maioria das vezes a gente quer viver uma vida sexual satisfatória, uma vida que você, de certa forma, se sinta seguro. Mas como que vai ser isso? Através de um processo mental, através da leitura de um livro ou através, de fato, de uma vivência no seu corpo em relação ao prazer? Então, no Tantra, a gente tem a possibilidade, de fato, de experienciar esse corpo. Ele não separa, ele não julga, ele não te tira em contato ao seu prazer. Ele te coloca, de fato, em contato com isso e você tem a oportunidade de observar esse contato. Nossa, isso é fantástico, é maravilhoso. E é uma pena que ainda hoje exista uma certa confusão ou um confundimento com a pornografia, né? Que a maioria das pessoas são viciadas em pornografia e elas compram pornografia e elas acham que a massagem tântrica é isso. Às vezes assim a pessoa fala, puxa, eu vou dar massagem tântrica. A pessoa olha para você assim, meio com a cara meio... Traz um pouquinho dessa questão, que eu acho que seria fundamental desmistificar isso. Na minha percepção, ninguém nessa vida pode passar sem receber pelo menos 5 massagens tântricas. É isso, porque de fato a sexualidade ela começa aqui, nesse lugar que é mais bicho, mais instintivo, mais animal. De fato, a gente vai evoluindo e algumas pessoas vão decidindo amadurecer, você percebe que não é só isso. Que existe algo que é superior, que é algo que te conecta com uma intimidade, com o coração, com a sua amorosidade. A maioria das pessoas, elas vão viver a vida, de fato, Sereno, no animal mesmo, no bicho, no instintivo. A gente foi seccionado, então a gente vive condicionado. Inclusive, é super interessante você observar que quando a sua energia sexual ativa, o que desperta em você? É só, de fato, o bicho? A maioria das pessoas confundem o Tantra com permissividade, prostituição, porque, de fato, é o que elas simplesmente conhecem sobre sexo. É verdade. Consegue entender? São analfabetas ou ignorantes, né? Porque o sexo, na verdade, se for olhado por esse lado tântrico, ele chega a ser sagrado. O corpo é sagrado, né? O toque é sagrado. Olhando por essa sacralidade, muda completamente o olhar. E o prazer é muito maior. Sim, porque você veio através dessa energia, né? Foi através de uma união, de um ato de amor que você nasceu. Sim. Sendo que a gente foi, muitas visões, isso é o fruto do pecado. Né? Então, se você passa uma vida entendendo a sexualidade como algo perigoso, como algo pecaminoso, como algo que você deve se envergonhar, é impossível, de fato, você sentir o prazer com êxtase. Entende? O seu prazer, ele vai ser pautado não só no sexo, mas na sua vida em relação a culpa e prazer. Quer dizer, a culpa, julgamento. Por isso que é tão lindo e faz total sentido para todas as pessoas que estão realmente buscando uma cura,
né, transformar a vida, viver uma vida de êxtase, uma vida de alegria genuína, buscar curar os traumas em relação à sexualidade dela. Total. Porque é só através do corpo, e a gente não está falando sobre sexo, isso é muito importante, mas é só através do prazer desse corpo que você toque, habita, né? de criar de fato uma nova percepção sobre habitar você, sobre sentir você, que você vai de fato conseguir viver uma vida de prazer. Entende? Fantástico. Então, a maioria das pessoas, elas ainda veem a prostituição, inclusive muitas pessoas que trabalham com o Tantra, elas estão nas camadas mais rasas, porque às vezes ela só fez um curso de final de semana. O quanto que essa pessoa de fato se especializou, o quanto que ela estudou. E aí tá tudo bem. Hoje, como a gente estava conversando mais cedo, eu não separo mais. Eu entendo que a sexualidade, ela tem um serviço muito fundamental. Inclusive, essa sexualidade que é só do sexo e do bicho mesmo. Sim, sim. Então, Instintiva, né? eu não posso nem te falar que não existem profissionais tântricos que trabalham com sexo, porque tem profissionais tântricos, pessoas que se desenvolveram muito no Tantra e que, inclusive, elas conseguem te levar para um sexo que você vai poder olhar para aquilo e falar assim, uau, nossa, não era só isso, entende? Tipo, tem muita coisa além. Mas o quanto, de fato, essa pessoa se especializou para poder te levar para uma experiência sagrada. Outros profissionais que vão lidar com a sexualidade, que eles só chegaram numa camada muito rasa em relação ao prazer. Às vezes não se permitem eles mesmos passar por as experiências, né? Porque é isso, assim, para muitas pessoas, a gente hoje em dia tem muito acesso à informação, né? Informação é uma coisa que chega muito pra gente. E a gente sabe que a gente precisa olhar para a nossa sexualidade. Formação é algo que se leva mais tempo. Com certeza. Né? Então, as informações chegam e elas vão chegando em você, e aos pouquinhos você vai formando de verdade uma ideia, uma experiência no seu corpo e tudo mais, né? Só que essas informações que chegam a princípio do Tantra, elas são de um lugar muito fácil de você se perder, que é esse prazer do corpo. Sim, sim. Ainda mais você tá lá no orgasmo, tô no nirvana. E meio que esquece, né, a outra parte. É muito fácil. Então, assim, é como se você começasse a aprender sobre algo que é muito mais profundo, sendo que você fica preso ali naquela diversão do começo. Sim, sim. Aquela base de um estudo que às vezes nossa, é tão legal aqui, e que se você aprofundar, talvez seja mais desafiador. Talvez vai começar a complicar o seu entendimento em relação àquilo. Só que vai te trazer frutos ainda mais grandiosos. Então, a maioria das vezes as pessoas elas se perdem nesse lugar do sexo no Tantra porque é a camada mais rasa. Só que ela é bem envolvente também, né? A sexualidade, ela é uma energia muito poderosa, que se você não aprende a lidar com ela, é isso assim. É o que, na verdade, na minha opinião, né, o sistema faz para que você fique condicionado, né? Porque se você aprender que essa sexualidade ela pode ser muito mais forte do que você ficar só aqui na sobrevivência, na comparação, no ego, que isso pode de fato fazer com que você se nutra, que você sinta amor por você, não é pelo outro. Sim, sim. Porque essa sexualidade animal, ela tá muito ainda sobre para fora, né? Sim, sim. Uma aprovação, sobre um alívio. Quando você aprende de fato a sustentar essa energia em você, você começa a entender que sexualidade é sobre amorosidade, sobre compaixão, sobre a integração com o outro, aí é outra história. outra história. É outra questão. Sabe uma coisa que para mim foi muito interessante, que vale a pena aqui compartilhar? Quando me convidaram para fazer o curso, eu falei, puxa, vou lá, vai ser legal. Mas eu ainda fui com a cabeça meio pornográfica. Sim. Vai ser uma suruba, vai ser isso, aquilo outro. Quando eu cheguei lá, que eu me deparei que era uma coisa super séria e que era uma coisa que tinha muita sacralidade, muita amorosidade, e eu vi pessoas de todas as idades, eu falei, cara, que coisa linda de ver isso, né? E aí mudou completamente a minha abordagem, sabe? Agora, não é que eu não fosse carinhoso antes, Sim. mas agora o meu toque é diferente, o meu olhar é diferente. E o que eu acho que é muito interessante também, quando as pessoas passam pela experiência, pelo menos ou fazer a massagem, ou quem sabe até o mesmo curso, é que a cabeça dela muda em relação ao outro também. Total. Porque de repente, que essa pessoa gosta do que seja, deixa ela ser feliz. O importante é ela ser feliz. O importante é que ela tenha um orgasmo. Uau. Não é que a gente fique agora, sabe? Isso é possível, isso não é possível, essa via... Não tem essa. Deixa a pessoa ser como ela é. Isso é muito legal, essa mudança de percepção, né? Você falou tudo agora, Robson. Estou até arrepiado aqui, porque, na verdade, a função do Tantra é essa. Não é tornar você um grande
expert em dar prazer para o outro. Sim, mas sim. é para fazer com que você, para as pessoas que têm curiosidade de pesquisar a sexualidade delas, elas tenham um lugar seguro para isso. Então fala assim, o Tantra não é para o pervertido ou só para o reprimido que tem traumas. Ele é para a pessoa que tem vontade de pesquisar a sexualidade. Então deixa eu ir para um lugar onde eu vou de verdade poder desfrutar esse meu sentir. E aí você vai perceber que tem pessoas diferentes, que sentem de formas diferentes e que tudo isso pode ser feito em um ambiente seguro, onde ninguém vai ser abusado, onde ninguém vai ser desrespeitado. Ela vai ser enxergada, recebida, percebida, né? Então, a pessoa que vai, por exemplo, buscar o Tantra pela primeira vez, ela não tem que ter vergonha de ela estar com pensamentos pornográficos. Porque 99% da população vai ter. Eu tive. Eu também tive. Hoje a gente tem esse nível de... Outra história. Essa facilidade de falar sobre sexualidade de uma maneira tão transcendental, porque a gente decidiu imergir no meio da espiritualidade. Porque a gente decidiu olhar para a sexualidade e incluir ela em algo que é mais do que o mundano, né? Colocar ela num lugar sagrado também. E aí hoje pra gente é fácil porque a gente teve esse desenvolvimento. Mas o Rogério de 8 anos atrás, né, eu ouvia falar sobre chakra, sobre energia Kundalini. Para mim isso tudo era uma grande balela, uma grande desculpa só para todo mundo ficar pelado e pegar no genital um do outro. Eu só conhecia o corpo físico, Sereno. Que loucura isso, hein? Entende? Então, para mim, o resto era só piada, era só invenções, porque a minha mente só conseguia enxergar o corpo físico. E aí, através de experiências no Tantra, onde estava todo mundo nu, e essa que é a grandiosidade, né? O Tantra, ele vai lidar com o seu bicho. Então, você não fica nu para lidar com a perversão. Mas é isso, assim, você sem nenhuma armadura, você de fato, sem nenhum filtro, sem nada que te proteja, como é que você se sente nessa situação? Vulnerável, segura? O que vem? Vem um... Alguém tá olhando, não tá vendo? E tá medindo? Como é que é? Tá medindo? Quando você toca em alguém que você admira, o que toca? O que vem? Vem um bicho incontrolável que você tem que atacar e invadir o espaço dessa pessoa? Ou você consegue olhar algo que realmente te deslumbra e você consegue tocar como um deslumbre essa pessoa? Sim. Entende? Então... O Tantra traz a oportunidade de você, eu brinco, né, em uma imagem, como se você estivesse entrando em um buffet, né, que tem ali tudo que você tem muita vontade de olhar, de perceber, de consumir, e aos pouquinhos ir experimentando. Então, hoje, quando você vai num resort, dependendo, né, do seu nível de consciência, uma pessoa que ela não está muito acostumada, eu falo assim, trazendo essa percepção da abundância, né? Então, quando você está ali numa questão de escassez ainda, e você começa a querer descobrir coisas mais gostosas, assim, mais refinadas, por exemplo, no ramo da gastronomia, sei lá, da hotelaria, você vai em um hotel, e aí chega o café da manhã, você vê tudo aquilo ali, na sua disposição, sabe? Que você tá ali, pronto, você pode comer o que você quiser. Você pega tanta coisa que você nem sabe se vai nutrir o seu corpo ou não, mas tem tanta repressão em você, tem tanta vontade de desfrutar, de experimentar tudo aquilo, que você acaba se servindo de uma maneira descontrolada. Uma pessoa que tem mais consciência, já está mais acostumada com isso, ela consegue olhar e olha aquela pessoa ali. Não tem nada de errado com ela, é o nível de consciência. Entende? Sim. Aos pouquinhos, essa pessoa ela vai se permitindo ter mais experiências como essa. Ela vai em um hotel, ela vai começar a ter mais parcimônia, ela vai ter uma escolha mais assertiva sobre o que de fato ela quer comer. Né? E até, de fato, de certa forma, já sofisticando o paladar dela mesmo. Sim. Com a sexualidade é a mesma coisa. Então, o Tantra é como se você abrisse um buffet para uma pessoa, e aí ela vai lá, e às vezes no começo ela vai na perversão mesmo, ela vai numa compulsão. Só que quanto mais ela está disposta a parar e sair dos mecanismos de automatização dela para de fato observar, ela vai começar de fato, uau, nossa, não, olha, isso eu nunca gostei, mas eu acabava deixando acontecer. Ah, nossa, isso de fato aqui eu gosto. E aí você vai tendo um paladar mais apurado sobre o seu prazer. E é uma forma de autoconhecimento espetacular, porque você está sendo trabalhado no prazer. Né? É lógico que talvez alguns passos não vão ser tão confortáveis, mas é isso que você trouxe. Olha, isso aqui eu curto, isso aqui eu não curto. Ah, isso aqui é meio careta, meio papai e mamãe. Olha, mas é assim que vai funcionar. Né? Isso é muito legal, porque não tem certo nem errado, né? Só tem escolha.
Exato. E aí traz até, né, a nossa dificuldade, muitas vezes, de aceitar as coisas com facilidade, com prazer. Né, que foi uma desconstrução que eu tive, inclusive faço esse trabalho paralelo do Tantra com Axis, o quanto que a gente tem resistência em poder sentir as coisas com prazer e facilidade. Então, a primeira vez que eu fui fazer uma sessão de Axis, né, que a pessoa estava lá, colocando a mão na minha cabeça e um monte de coisa acontecendo, e aí quando eu voltava para minha mente lógica e racional, eu falava assim, não é possível. Essa mulher ainda com a mão aqui na minha cabeça, ela não vai fazer nada. Eu querendo que ela fizesse uma mágica, né? E assim, um monte de coisa aí, pum. Aí eu voltava e falava, mas ela ainda tá com a mão aqui. E aí depois, no final da sessão, ela ainda falou pra eu repetir o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que isso ia mudar a minha vida. 10 vezes pela manhã, 10 vezes da tarde, durante 30 dias. Eu saí com vontade de matar aquela mulher. O prazer era ofensivo. Ofensivo, me machucava. Aí, e isso só numa questão de verbalização e um processo energético. Imagina de fato, e por isso que eu falo que esse trabalho integrado é tão lindo, você permitir atualizar o seu corpo a sentir prazer. Sim. E a questão também do toque, porque às vezes, muitas vezes, eu vejo isso até mesmo em consultório, ou atendendo algumas pessoas, principalmente nas classes de 3 dias de corpo, é a questão do toque. É como se eu dissesse, eu posso tocar você, porque você nunca sabe como é que é o outro. O teu toque pode ser um toque terapêutico, Sim. Mas a pessoa pode sentir que é um outro toque, né? O que está na cabeça dela você não consegue controlar, né? Às vezes você não consegue nem controlar a sua. E é muito interessante isso, porque de repente é lógico que você percebe se o toque tem uma pegada diferente ou se é uma pegada qualquer. Mas tem pessoas que só em tocar e passar, uma pessoa já fica viajando. Calma, peraí, gente boa. E é interessante porque como a gente tem mais consciência nesse sentido, pelo menos eu fico meio que dosando, entendeu? Às vezes eu vou tocar uma pessoa e eu não sei como é que ela vai reagir. Então eu peço licença, vou devagar, olha aqui como é que tá, porque tem muita gente também que foi muito abusada, né? Com esses toques, essas mãozinhas bobas. Sim. Então é legal ter essa questão. Você tem alguma colocação sobre isso? Sobre esses toques bobos? É sobre essa importância do corpo ter a memória de ser tocada com respeito. Por isso que eu acho tão lindo. Inclusive, essas ferramentas de Axis, né? Porque você vai ver o tanto que o corpo ele é traumatizado. Total. Né? E, de fato, quantas vezes foi que você ficou vulnerável perante outra pessoa e você foi tocado com amor? Sim. Entende? Sim. Então, essas classes, elas são tão transformadoras, onde a gente toca de fato, né? Eu tenho teorias, inclusive, sobre barras de Axis e tudo mais. No fato, quanto que o nosso corpo, simplesmente em ser tocado numa intenção de cura, de fazer o bem, reiki, imposição de mãos, quantas outras ferramentas. Essa questão da intencionalização com amor, mas o quanto que a gente tem bloqueio, o quanto que a gente se impede de sentir isso. Sim. E eu acho simplesmente que o Tantra, ele é tão grandioso, porque de fato, as outras ferramentas, não é que elas não sejam tão potentes quanto, porque elas estão trabalhando outros corpos mais sutis. Sim. Mas esse corpo é um corpo físico. Mais denso, é físico. Para ele atualizar, demora. E aí ele tem que receber muita matéria, então ele tem que ser todo contornado. E ele tem que ter paciência, porque às vezes essa transformação não vai ser assim como em um corpo mais sutil que eu escolho e eu mudo. Sim. Esse corpo aqui ele vai demorar. Na academia você vê isso muito fácil, né? Sim. Você começou, você fez o exercício, não vai ser assim que você saiu da academia. Mas daqui 3, 4 meses, se você conseguir perceber, continuar com esse processo corporal, você vai se olhar no espelho e você vai falar assim, uau, meu corpo está recebendo os benefícios dessa prática. Então o Tantra, ele vai trabalhar nessa camada desse corpo que ele é mais denso. E o que é mais legal e bonito no Tantra que eu vejo é que a maioria de nós, a nossa educação sexual, se é que teve, era uma educação basicamente genital. É aquilo naquilo, aquilo dentro daquilo outro. Ponto. Já no Tantra, você não fica só preso no genital. Você tem o corpo inteiro. A pele é um órgão extremamente excitatório. Então, é o prazer muito maior. E, às vezes, é o prazer em dar prazer. Não necessariamente da gente ter. Principalmente nós, homens, a gente tem que ejacular, tem que chegar naquele lugar lá. E, às vezes... De repente não precisa. É lógico que se puder vai ser tão bom quanto, né? Mas se de repente não der e a mulher tá lá, uau, por que não? Se servir do prazer, né? É muito legal isso. Essa que é a escola do Tantra, na verdade. Mas é que é isso, assim, na verdade a gente tá tão
imediatista que as pessoas, se eu falar pra você assim, ó, Serena, então a gente vai fazer um desenvolvimento no Tantra, as primeiras sessões você não precisa nem ficar nu, a gente vai trabalhar com respiração, depois só com o olhar, depois você vai tirar as primeiras peças de roupas, a gente vai trabalhar com a sensitiva. As pessoas, no fundo, elas já querem ir direto pro fato. Direto a ponto. Porque não é, né? Não é o protocolo, né? Mas as pessoas, por mais que elas julgam, elas querem, porque elas têm curiosidade Sim. de receber esse Sim. toque íntimo. Sim. É necessário, é uma urgência, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo disso. Só que o Tantra, na verdade, é isso assim, se você se permite passar por um desenvolvimento, você consegue perceber que você consegue ter prazer só de conversar com uma pessoa. Com certeza, Né? com Então a certeza. gente tem exercícios que não precisa nem de nudez, que é olho no olho. Você não precisa nem falar. Só de você respirar junto com uma pessoa, olhar nos olhos dela, alguns movimentos corporais, vocês podem entrar em êxtase. Com Entende? certeza, com Porque certeza. a gente já sexo é troca de energia. E quando eu te olho, a nossa energia já está sendo trocada. Com certeza. E isso também é muito legal, eu até queria que você trouxesse. Quando você faz, por exemplo, um trabalho com casais, porque tem casais que chegam em um determinado momento que eles entram naquela questão sexo e não sexo. Muitos fazem o não sexo como uma punição do parceiro ou da parceira. Sim. Se a mulher gosta muito, o cara fala, agora eu não vou dar que eu vou te maltratar. E a recíproca também é verdadeira. Quando você traz um casal desse, por exemplo, e você trabalha, como que isso se dá? Em que momento essa coisa se quebra e fala, opa, peraí, vamos pro prazer, que é aqui onde a gente consegue... É quando a gente quebra, de fato, que é isso assim, o sexo ele tá no corpo. Porque o sexo ele tá em outros corpos, na verdade. Aí como a gente leva ele pro corpo físico. Então, quando a pessoa ela sabe que ela tá castigando o outro energeticamente, ela quer melhorar no sexo, não vai dar certo. A gente o exercício do Tantra é fazer com que você aprenda a contemplar o corpo do outro. Que você aprenda a amar o corpo do outro. Então, o Tantra não usa o sexo para o ego. Ah, vou te fazer feliz, vou te fazer gozar. O Tantra usa o sexo, a energia sexual, para a meditação, para a observação. Então, agora eu vou entrar em um espaço de intimidade com você e eu não estou aqui para fazer uma performance para você ter 20 mil orgasmos, mas eu estou aqui para fazer com que você se sinta segura e, através de um toque amoroso, você libere as suas emoções. Pode ser um choro, pode ser um grito, pode ser a vontade de não ser tocado por mim, inclusive. Entende? Então, quando eu vou fazer Tantra para casais, o meu maior desafio é fazer com que eles esqueçam do sexo. Maravilha. Não só para o casal, mas para a pessoa solteira também, sim. né? O maior desafio é fazer para a pessoa entender que o Tantra não tá para o sexo, desse sexo do alívio. O Tantra, a gente quer colocar você em um estado meditativo através da sua energia sexual para você poder observar a sua energia criativa. O que você está criando para você? Inclusive, na sua relação, é castigar o outro, é dar migalha para o outro. Se observa. Então, o mais lindo do Tantra, Sereno, é trazer para a pessoa a possibilidade de se observar no momento em que a energia sexual dela está pulsando. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Entende? E aí, para isso, você precisa de um desenvolvimento, uma escola. Não dá para você já chegar... É o que eu falo, o grande erro das pessoas, elas já querem aprender a fazer. Né? Então, como que eu vou levar você para ser um observador da sua sexualidade se eu nunca me observei? Então, tem que começar a escola lá do zero. Então, eu vou baixar toda a minha expectativa de querer já fazer para o outro, de estar para o outro, para primeiro cuidar de mim. Então, começa no Tantra, primeiro você sendo cuidado. Isso é maravilhoso. Indo receber massagem, procurando profissionais que de verdade sabem meditar, que são tântricos, que têm esse contato com uma sexualidade elevada, espiritualizada. Depois que você aprendeu a sentir isso em você, vai ser natural seu, de querer levar isso para o outro. E você já está nisso há 8 anos. Há 8 anos. Cara, faz toda a diferença. Por isso que eu te falo. Né? Então, é um processo. Então, no começo, quando eu comecei a trabalhar com Tantra há 8 anos, né? Por isso, o valor da sessão é tudo muito diferente, porque você está iniciando. Outra história. Então, você está vendo um corpo físico, ele é um corpo físico, você está dando prazer para o corpo físico, né? Da pessoa, a maioria das vezes. E você está no exercício de meditar para começar a entender e ir além. Então, hoje eu falo, depois de 8 anos, eu vou tocar no corpo de uma pessoa, pode ser quem for. Outra história. Ela jamais vai se sentir abusada, ela não vai. Por mais que a mente dela tenha vários traumas e tudo mais, quando ela chegar lá na sessão, ela vai perceber que é um ambiente totalmente seguro. E aí ela vai ter um contato com a sexualidade dela, que é em um âmbito energético e espiritual.
Nossa, né? espetacular. Olha, infelizmente o nosso tempo está meio que voando. A gente está olhando aqui, conversando e olhando para o aqui. tempo, né? Porque... Então, deixa pra gente aqui o seu contato, suas redes sociais, ou site, Instagram, para que as pessoas possam te encontrar. O meu Instagram... Olha lá naquela câmera. Meu Instagram é rogerio.premdazo, o Prem é com M, né? E o Dazo é S, que você escreve. Uhum. Vai estar escrito aqui embaixo, Vai, provavelmente, mas para quem está só ouvindo, né? Exatamente. E é mais através do Instagram mesmo que a gente pode entrar em contato. Então a pessoa entra em contato e se for lá ela te manda uma mensagem e a partir daí você consegue fazer a sessão e trocar as ideias e tudo mais. Isso. Então agora para a gente finalizar mesmo, deixa uma mensagem para quem está nos escutando. Perfeito. A mensagem é: a sua sexualidade é muito mais importante e muito mais fundamental na sua vida do que talvez você ainda esteja limitando ela. Dê asas ao seu prazer, à sua energia criativa, que você vai ver que uma transformação muito grande e generosa pode acontecer com você. Uau! E como pode melhorar, moçada? Vamos ser felizes! Aê! Vambora! Valeu, um abraço, até o próximo. Tchau!